Olá, eu sou a pastora Luciana Garcia e nós estamos entrando no 21º dia do nosso devocional, cuidando do meu jardim interior. Inclusive, se você ainda não adquiriu o seu devocional, o que você está esperando? Nós já estamos aí na página 107. Eu tenho certeza que esse devocional vai fazer um impacto muito positivo na tua vida interior, no seu interior. Eu estou aqui com o meu devocional aberto e ele tem um espaço para você florescer, que são as suas anotações com o Pai. Por isso é importante que você tenha o seu devocional físico. Como você pode ter ele? É só você entrar na minha loja online, florescerstory.com.br. Lá você consegue adquirir o seu devocional e também os meus outros livros também. Vai ser um prazer ter você lendo um desses livros que foi tão guiado e direcionado pelo Espírito Santo. Então vamos lá? O tema de hoje é a poda que gera vida. Está lá em João 15:2, um versículo que diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Escute o que o Espírito Santo quer dizer a você hoje. A poda não é um castigo. Vamos falar sobre um momento que toda planta teme, mas que todo jardim precisa, a hora da poda. Você já passou por uma fase em sua vida que o sentimento que você tinha é que você estava perdendo algumas coisas? Amizades que estavam se afastando, projetos que estavam sendo interrompidos, ou até mesmo partes de nós mesmos, como velhos hábitos e sonhos antigos que pareciam que estavam sendo cortados. Talvez o seu coração entrou naquele sentimento de resistência, sabe? Incertezas, dúvidas, questionamentos. Isso tudo invadiu a sua mente. E a pergunta é: onde foi que eu errei? Talvez a sua primeira reação foi de choro. Afinal, ninguém gosta de perder o que levou tempo para cultivar, não é? Falar sobre poda é desafiador, porque a poda dói. Mas o segredo está em saber que a mão que segura a tesoura não é a mão de um carrasco, mas é a mão de Deus. Melhor ainda, é a mãe do seu pai. Sim, a mão do seu pai, que quer o melhor para a sua filha. Às vezes, um galho está crescendo para o lado errado, sugando a energia que a flor precisaria para desabrochar. E Deus, com a sua visão eterna, vê o que está roubando a nossa força. Para aceitar a poda, é necessário confiar. É ter como o Senhor como um relacionamento de confiança, sabendo que Ele vê o que nós não vemos, que Ele sabe o que nós não sabemos. Muitas vezes, o que Deus está fazendo é tirar o peso das nossas costas, aquilo que está impedindo o nosso crescimento. Ah, eu já vivi situações que eu não percebi que aquilo havia se tornado um peso para mim, sabe? Mas eu achava que ainda me fazia bem. Só quando o Senhor tirou, que eu vi realmente que aquilo estava pesado para mim. Buscar a ajuda de Deus nesses momentos faz toda a diferença. Porque Deus, ele corta aquilo que está morto para que o novo venha crescer. Se você tem uma vida de oração em que você busca a vontade de Deus e não a sua, o seu coração se prepara para as podas de Deus. Nós temos a tendência de confundir as podas que Deus faz com um tempo de confusão. E é justamente o contrário. A poda, ela nos dá direção, ela nos dá alinhamento. Ela organiza o nosso crescimento. Sem ela, nós nos tornamos aqueles arbustos, sabe? Aquelas árvores que vai para um lado, vai para o outro, sem propósito. Deus, ele nos alinha. Ele nos faz caminhar em direção ao propósito que ele tem para nós. Uma planta podada no tempo certo, nossa, ela floresce o dobro. Deus,
Ele nos muda de lugares, Ele troca as nossas mesas para nos mudar de níveis. Deus remove coisas ou pessoas porque Ele enxerga o fim do caminho e Ele sabe que aquilo não promove o seu crescimento ou até mesmo o seu bem-estar. Quando Deus retira algo, Ele não está te punindo, Ele não está te esquecendo, Ele não está abrindo mão de você, não. Mas Ele está desocupando as suas mãos para que você possa receber algo melhor e mais alinhado ao propósito dele. Insistir no passado que Deus já encerrou pode resultar em feridas desnecessárias. E escute bem, também pode atrasar o seu propósito. A lição central aqui é confiar que se Deus tirou, é porque não era mais para você. E soltar é um ato de fé, viu? A insistência em segurar o que Deus já removeu é como se você estivesse em uma luta contra a própria proteção divina. Se você sente que está passando por um processo de poda, não se desespere. O corte é preciso. Ele sabe exatamente o que tirar para que você não morra sufocado pelas suas próprias folhas. Entende? Você é mais clara, pelas suas próprias escolhas. Quantas vezes escolhemos aquilo que nos machuca, aquilo que nos fere e pior ainda, mesmo vendo que aquilo está nos ferindo, nós continuamos segurando com mãos fortes aquilo que só tem se tornado uma ferida maior. Onde houver um corte, haverá um broto novo, mais forte, mais belo do que o anterior. Acredite, confie, o teu Pai, Ele sabe o que é melhor para você. Ele conhece o teu caminho e Ele tem um grande propósito na sua vida. Vamos orar? Pai, eu admito que a poda dói. E é difícil ver certas coisas partindo. Abrir mão de algumas coisas não é fácil, Paizinho. Mas eu confio nas tuas mãos. Eu entrego os meus galhos secos e as direções erradas que tomei. Quero viver a tua vontade. Faz o corte necessário. Eu não quero apenas crescer. Eu quero dar frutos que permaneçam. Eu confio em ti e eu me entrego a ti. Amém? Aleluia! Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o nosso próximo devocional.